A gente já viu a teoria por trás do algoritmo Minimax e, na aula passada, a gente também viu uma possível implementação do Minimax em Python, naquele exemplo do jogo da velha. No entanto, você já pode ter identificado um possível problema nesse algoritmo. Se você baixou o código da aula passada e testou o jogo da velha, você pode ter percebido que a nossa inteligência artificial, nas primeiras jogadas, ela demorava um pouco mais do que o normal. E isso se dá porque ela está avaliando todas as possíveis jogadas para escolher a melhor opção, e isso tem uma complexidade considerável. Embora o jogo da velha seja um jogo relativamente simples, especialmente se comparado com jogos mais complexos como o xadrez, se a gente for fazer as contas, o jogo da velha, que é um jogo de fato simples, ele tem em torno de 255 mil partidas possíveis. Para você ter uma ideia, o jogo de xadrez, após 4 jogadas de cada jogador, ou seja, 8 jogadas no total, ele vai ter em torno de 288 bilhões de partidas possíveis. E se a gente avaliar o jogo de xadrez como um todo, a gente vai ter esse número aí, 10 elevado a 120, o chamado número de Shannon, que foi o matemático que fez essa estimativa. Para você ter ideia da ordem de grandeza desse número, o universo conhecido, o universo observável, ele tem em torno de 10 elevado a 80 átomos. Sim, átomos. Então o jogo de xadrez, ele tem muito mais partidas possíveis do que átomos em todo o universo observável. Para piorar ainda a situação, existem jogos mais complexos do que o xadrez, como por exemplo o Go, que é um jogo oriental em que se mexem umas pedrinhas, que o número total de partidas possíveis é 10 elevado a 360. Então isso é um número absurdamente grande e, apesar de todo o poder computacional que a gente tem hoje, avaliar todos esses possíveis cenários se torna impraticável. Dessa forma, a gente precisa pensar em otimizações para o nosso algoritmo. Vamos voltar aqui para esse nosso diagrama. O triângulo para cima é o nosso max player e o triângulo para baixo é o nosso min player. Então vamos assumir que agora a gente é o max player e a gente tem 3 jogadas possíveis. E o nosso oponente vai ser o min player, que a partir de cada jogada também vai ter 3 jogadas possíveis. Então vamos começar com essa nossa primeira opção. Me colocando no lugar do min player, ele vai ter 3 opções possíveis, 4, 8 e 5. E se ele é o min player, obviamente ele vai escolher 4. Agora a gente passa para a nossa segunda opção e nos colocando no lugar do min player, ele vai ter de novo 3 opções possíveis, 9, 3 e 7. E sendo o min player, aquele que quer minimizar a pontuação, ele vai escolher o 3. Analisando agora a nossa última opção, nos colocando no lugar do min player, ele de novo vai ter 3 opções possíveis, 2, 4 e 6, e ele sendo um min player, ele vai escolher o 2. Assim, depois de avaliar todas as opções possíveis do min player e assumindo que ele sempre vai fazer a melhor opção, entre as minhas jogadas, eu, como max player, vou escolher aquela que vai maximizar a minha pontuação. Nesse caso, eu vou escolher o 4. Isso foi exatamente o que a gente viu na aula passada. E é assim que o nosso Minimax está funcionando até agora. No entanto, vamos dar uma olhada no mesmo exemplo, mas agora utilizando uma abordagem ligeiramente diferente. Eu continuo sendo o Max Player, então vou avaliar a primeira opção que eu tenho, vou me colocar no lugar do meu oponente, nesse caso o Min Player, e de novo ele vai ter 3 opções, 4, 8 e 5. Ele sendo um Min Player, ele vai escolher a menor, nesse caso 4. Vou avaliar a segunda opção, me colocar no lugar do min player e avaliar as possíveis opções que ele tem. Vou avaliar a primeira, 9, vou olhar a segunda, 3. Aqui a gente já pode começar a pensar diferente. Se o min player é aquele que quer sempre minimizar a pontuação e o max player é aquele que quer sempre maximizar a pontuação, observando aqui esse cenário e sabendo que o min player já tem aqui, no mínimo, a pontuação 3, que já é menor do que a pontuação 4 que eu posso ter aqui, eu já posso afirmar que essa minha escolha aqui, ela vai me retornar no máximo 3.
Porque se essa opção aqui for maior que 3, o MinPlayer vai escolher 3. Mas se ela for menor que 3, o MinPlayer vai escolher a menor. Por exemplo, se aqui fosse 2, ele iria escolher 2. Então, avaliando essa opção aqui e vendo que 3 já é menor que 4, eu não preciso continuar avaliando a opção restante. E nesse caso eu posso dizer que essa minha segunda jogada aqui, ela vai ser no máximo 3, ou menor ou igual a 3. Assim eu já posso passar para outra opção. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou avaliar a primeira opção do MinPlayer, e nesse caso é 2. E 2 já é menor que 4 e também já é menor que 3. Então eu já posso afirmar com certeza que a maior pontuação dessa minha terceira opção aqui vai ser 2. Porque caso essas duas opções sejam maior que 2, o MinPlayer vai escolher 2. E caso elas sejam menores, o MinPlayer vai escolher a menor. Assim, essa minha terceira opção vai ser no máximo 2, ou menor ou igual a 2. Dessa forma, o nosso algoritmo ele não vai precisar percorrer e avaliar todas as opções possíveis. Utilizando essa abordagem, ele já vai verificar antecipadamente se a opção vai ser melhor ou pior do que uma opção que você já tem, de acordo com o seu objetivo. Então, nesse cenário aqui, eu tenho 4, eu tenho no máximo 3 e no máximo 2. Eu sendo o Max Player, qual vai ser a jogada que eu vou escolher? Vai ser a 4. E essa técnica, ela recebe o nome de Alpha Beta Pruning. Então, eu vou podando as branches, os galhos daquela minha árvore de decisão, diminuindo assim consideravelmente a complexidade do meu problema. Mas, ainda assim, num cenário como um jogo de xadrez, ou no próprio jogo de Go, que a gente viu que é muito mais complexo do que o xadrez, é possível que essa técnica ainda não seja suficiente para garantir que o nosso algoritmo Minimax ele seja aplicável na prática. Assim, outra técnica ou variação do algoritmo que a gente pode utilizar é o Depth Limited Minimax, no qual a gente vai limitar os níveis da nossa árvore de decisão. Então a gente vai determinar que o nosso algoritmo ele avalie no máximo 10 jogadas à frente, 5 jogadas à frente, de modo que ele nem sempre consiga fazer a melhor jogada possível, porque ele não vai avaliar todas as opções possíveis, mas garantindo que ele seja aplicável na prática. E, como essa versão do Minimax ela não vai poder avaliar todas as opções possíveis e não vai chegar a um estado terminal no qual ela pode avaliar qual o resultado, qual a pontuação daquele jogo, ela vai precisar de um componente adicional, que vai ser a Evaluation Function, ou função de avaliação, que nada mais é do que aquela função que estima o possível resultado do jogo a partir de um determinado estado e não necessariamente de um estado terminal. Existem inúmeros e inúmeros search problems, dentre os quais a gente pode utilizar inteligência artificial para nos ajudar a resolvê-los, seja em coisas mais simples, como jogos de tabuleiro, como a gente viu aqui, até cenários mais complexos, como motores de busca na internet, planejamento de rotas de um GPS, robótica, etc. A gente encerra aqui o estudo de Search e na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre Knowledge. Por hoje é só, espero você na próxima aula.